Então, galerinha, voltamos para mais uma aulinha de natureza e sociedade, ó. O prof escreveu aqui no quadro, ó. Natureza, natureza e sociedade. Página que a gente vai abrir, página 62, ó. O número, a quantidade de páginas que a gente já está é 62, representada pelo algarismo 6 e 2. O algarismo 6 e 2, certo? Então, ajeita aí o seu lugarzinho agora. Você já terminou a sua atividade de língua portuguesa, está iniciando natureza e sociedade. A gente vai pegar o nosso livrinho, ó, verdinho, que agora a gente já está craque em saber conseguir pegar sozinho o nosso livrinho. Então, pega lá o seu livrinho verdinho de natureza e sociedade e abre ele lá na página 62, que a gente vai iniciar um novo capítulo em natureza e sociedade, tá certo? Enquanto isso, a prof fica aqui, ó, congeladinha na tela junto com vocês. Agora, galerinha, que você já pegou, já se organizou, a prof vai compartilhar a tela aqui com vocês, pra gente, ó, aparecer o nosso livrinho aí de natureza e sociedade, tá certo? Então, vamos lá. A gente já recapitulou, né? A prof recapitulou isso aqui com vocês, que a gente estudou no capítulo 9, vamos relembrar seu caminho por este capítulo. Então, a gente falou sobre o nosso bairro, a nossa rua, sobre os mapas, né? Que a gente cria, tendo a visão lá de cima, como se a gente estivesse dentro do avião. A prof ensinou vocês a mexer aí no satélite do Google Maps, verificar o local aí onde vocês moram, né? E os mapas nos dão as informações de orientação, né? Eu viro para a esquerda, eu viro para a direita, aonde eu quero chegar, né? Se eu quero ir ao supermercado, qual é o caminho mais perto? Eu posso ir a pé, de bicicleta, de ônibus, táxi? É longe, preciso de avião, preciso de ônibus, né? Foi sobre isso que a gente falou. No capítulo 10, a gente vai falar sobre os animais. Então, aí a gente mudou totalmente de assunto. A gente agora vamos falar sobre os animais. Quem são os animais, né? O que eles representam? Em que lugar? A gente já falou o lugar onde a gente mora, a gente já viu sobre o nosso bairro, sobre as regras de convivência, né? Como viver bem dentro do nosso bairro. A gente falou também sobre a questão do lixo, dos cuidados que a gente precisa ter com a reciclagem, né? E agora a gente também vai falar de outros tipos de seres vivos, que são os animais, e que muitos deles fazem parte do nosso dia a dia, né? Da nossa vida. Muitos de vocês possuem animaizinhos, cachorrinho, hamster, né? Acho que alguém falou para mim, o prof não lembra qual era a ave que alguém comentou comigo que tinha em casa. Então, a gente convive com muito desses animais, né? E de que forma esses animais vivem, os bichos vivem em que lugares, né? Em lugares diferentes. Sobre isso que a gente vai falar agora no capítulo 10, tá joia? Então, acompanhando lá a leitura com a prof, ó, da página 62, o mundo animal. A prof vai aproximar aqui. Os bichos vivem em lugares diferentes, como casas, fazendas e florestas. Você pode encontrar animais pequenininhos, como as formigas, e animais enormes, como os elefantes. Existem animais que voam, como os pássaros, e existem os animais que adoram passear, como os cachorros. Olha lá. Então, aqui a gente está falando sobre os inúmeros tipos de animais. Olha só que linda essa imagem, né? A onça pintada, a arara, o porco da Índia, se a prof não se engana, acho que esse aqui é o porquinho da Índia, o gato, o cachorro, o periquito, o peixinho, ó o porquinho da Índia, né? Acho que é isso, o porquinho da Índia. Será que é esse? Esse é o porquinho da Índia? Ou esse é aquele porquinho que vocês criam, tipo hamster em casa? Esse aqui a prof não... Depois a prof vai ver se a prof descobre qual é o nome dele. Quem souber, depois conta para a prof. Coelho, a tartaruga, né? Aqui a gente tem um lagarto, jacaré, quanta variedade de animais, né? Mas a gente sabe que além desses animais que estão aqui, existem muitos e muitos infinitos outras espécies de animais, né? Então vamos ler, acompanhar a leitura aqui da página 63, lá em cima. Alguns animais vivem dentro de casas e são cuidados pelas pessoas.
Por isso são chamados de domésticos. Outros precisam viver livres e soltos na natureza. Eles são chamados de silvestres. Nesse capítulo, você vai se aventurar pelo mundo animal. Vamos nessa? Então, olha só que bacana, né? Tá falando aqui que existe sim muitos animais que a gente pode ter em casa, né? Que a gente chama dos animais domésticos. Como, por exemplo, aí o hamster, o porquinho da Índia, o peixinho, tem algumas espécies de tartaruga, o cachorro, o gato, né? Tem pessoas que têm coelhinho, tem pessoas que têm periquito em casa, né? Alguns desses animais a maioria desses animais que a prof citou são permitidos, mas, por exemplo, a arara é um animal em extinção e que a gente não pode ter ele como um animal doméstico em casa, né? Preso em uma gaiolinha, tá? Então, existe também toda essa questão dos animais que não podem ser domesticados, eles não podem ser criados como animais domésticos, tá? Porque eles são animais silvestres, por exemplo, a gente não pode criar um jacaré em casa, tá? É proibido, uma onça também é proibido. Apesar que às vezes a gente escuta algumas histórias de pessoas, né, que têm cativeiros clandestinos, que criam esses animais escondido, proibido, né? E não pode, tá? Isso é um crime ambiental muito sério, muito grave. Então a gente não pode. Existem determinados animais que não servem para estar dentro das nossas casas, tá joia? Então, olha lá, observe os animais mostrados na imagem e diga qual deles você conhece. Qual desses animais aqui você conhece? Qual deles você já viu de pertinho, já tocou, que você conheça? Ou até mesmo que tem em casa, né? Algum desses animais vive dentro da sua casa? Se sim, qual? Se não, qual você gostaria de ter? A prof já viu aí em algumas lives vocês com alguns desses animaizinhos, o cachorrinho, um gato, né? Teve um hamster, que eu acho que foi a Caroline que mostrou para a prof. A Melissa, eu acho que também tinha, né? Que era um filhotinho, alguma coisa assim que a prof lembra dessa história, que a gente contou lá na live, né? Então, alguns de vocês mostraram até os seus cachorrinhos, a prof também mostrou a cachorrinha da prof, né? Para vocês. Então, qual desses animais vocês têm em casa e quem não tem, quais que vocês gostariam de ter? Lembrando daquela regrinha que a prof falou, precisa ser um animal que possa ser doméstico, tá certo? Que cuidados devemos ter com os animais que criamos? Lembra que a gente viu lá no capítulo anterior, né? A gente viu de língua portuguesa algumas dicas de como deixar o nosso cãozinho feliz. Lembram disso que a gente viu lá em língua portuguesa? Então, que cuidados a gente deve ter com os animais que criamos? O que a gente precisa fazer, né? Será que a gente precisa dar comida? A gente precisa dar banho, levar ao veterinário, dar amor, dar carinho? O que a gente precisa, né? Que cuidados a gente deve tomar? Ou a gente deve deixar o bichinho mesmo jogado, não precisa dar água, não precisa dar comida, não precisa dar carinho, amor, não precisa brincar. O que vocês acham? Quais são os cuidados que a gente precisa ter? É o mesmo cuidados que a gente tem conosco, né? A gente não precisa tomar água para matar a nossa sede, os animais também precisam. A gente não precisa de comida para poder se manter forte e em pé, os animais também precisam. Quando a gente fica dodói, a gente não precisa procurar um médico, os animais também precisam. E a gente não gosta de se divertir, de brincar? Os animais também gostam de se divertir, de brincar, de receber amor, de receber carinho, afeto. Então, sempre antes de a gente ter um animal doméstico, a gente precisa pensar se a gente vai ter condições de alimentar, de dar amor, de dar carinho, de cuidar, né? Se a gente vai poder ter tempo para dar banho, para cuidar daquele animal. Porque se a gente não for conseguir fazer isso pelo bichinho, por esse animal que a gente está pensando em ter, é melhor a gente não ter, né? Porque se a gente não tiver tempo e a gente for trazer ele para dentro da nossa casa para a gente estar maltratando, para a gente não poder dar comida, não dar água e não cuidar, então a gente deixa ele lá quietinho, no cantinho dele, onde ele está, né? É melhor para o animal e também é melhor para a gente, né? Daí a gente não fica com aquele sentimento de culpa por
ter pego um animal e não ter cuidado dele direitinho, porque provavelmente ele vai adoecer, vai ficar dodói e muitas vezes pode até morrer, né? Então a gente precisa ser bem consciente antes de adotar algum bichinho ou comprar, né? Ou ganhar, pegar de alguém que está nos dando de presente. A gente precisa ter essa consciência. Eu vou conseguir cuidar? Eu vou poder cuidar? Tá? E aí a gente pensa, se sim, joia, ótimo. Mas se não, então a gente reflete um pouquinho e pensa talvez em ter esse animal numa outra oportunidade, tá certo? Então agora a gente vai lá para a página 64. Vamos ver o que está escrito lá. Meu amigo animal, página 64. Quase todo mundo tem um animal predileto. Conheça abaixo os animais preferidos de algumas crianças. O animal predileto de Catarina é o Paçoca, um cachorro alegre que sempre brinca com ela. E sempre brinca com ela de buscar a bola. Olha lá. Então, a Catarina, ela tem um cachorrinho que se chama Paçoca. Já a Sofia não desgruda de seus dois gatinhos, a Lili e o Fofo. Olha lá, a Sofia tem dois gatinhos. Enzo gosta muito de brincar com seu porquinho da Índia, o Bolota. Olha lá. Então, a Catarina tem um Paçoca, que é um cachorrinho, a Sofia, dois gatinhos, e o Enzo gosta muito de brincar com o porquinho da Índia dele. Agora é com você. Qual é o seu animal predileto? Desenho no espaço abaixo. Você vai fazer um desenho agora aqui, bem lindo, bem caprichado, de um animal predileto. Qual é o seu animal predileto? Mesmo que você não tenha um animalzinho em casa, não tem problema. Mas qual é o seu animal predileto? Qual animal você gostaria de ter? Ou se você já tem, desenhe ele aqui para a gente descobrir. Coloca o nome que você gostaria de dar para o seu animal, ou coloca o nome do animal que você já tenha. Capricha aí na sua produção, congela a prof na telinha e depois volta aqui, tá certo? Na página 65, a gente tem um textinho para a gente ler sobre os animais domésticos. Animais domésticos. No mundo existem muitos animais e cada um deles é de um jeito. Existem os animais que fazem companhia para as pessoas, como os cachorros e os gatos, e por isso são chamados de animais domésticos. Quem possui um animal doméstico precisa cuidar bem dele. Veja alguns desses cuidados. Então, a gente está colocando aqui ó, a imagem, ai, que bonitinho, né? Os gatinhos e os cachorrinhos aqui espiando, ó. Falando sobre aquilo que a prof já havia conversado com vocês lá no início, sobre os cuidados que a gente precisa ter quando a gente se tem um animal doméstico, né? Um animal, o que é um animal doméstico? Um animal que vive dentro da nossa casa, tá? Aquele animal que a gente consegue criar ele dentro da nossa casa, tá joia? Então, vamos lá. Um dos cuidados, ó, dar alimentação adequada. Existem alimentos para cada tipo de animal. Com a alimentação correta e oferecida, todos os dias, os animais crescem saudáveis e fortes. Então, a gente não pode dar, por exemplo, ração de cachorro para o porquinho da Índia e para o coelho. A gente não pode dar a ração do gato para o cachorro, ou vice-versa, a ração do cachorro para o gato, tá? Porque cada animal tem um tipo de comida específico que ele pode comer. E se a gente alimenta o nosso animal de forma incorreta, a gente pode acabar fazendo com que ele adoeça, né? Fique doente. E isso não vai ser legal, a gente vai ficar triste, a gente vai chorar, né? A gente não quer que o nosso bichinho, o nosso animal doméstico, o nosso animal de estimação sofra, né? Porque com certeza quem tem um bichinho, um animal de estimação, ama muito, né? Então a gente não vai querer que ele sofra. Então, para cada animal, a gente tem uma comida específica, tá? Como a gente está vendo aqui o exemplo na imagem da página 65, ó, tá? O hamster está comendo a comidinha dele e o coelhinho está comendo a comidinha dele, ó. Pode perceber que são comidinhas diferentes, tá certo, galerinha? Então, vamos para a próxima página, página 66. Olha lá. Um outro cuidado que a gente precisa ter é água limpa e fresca. Então, para que os animais não fiquem doentes,
A água que eles bebem deve ser trocada pelo menos uma vez ao dia. Ela também deve estar limpa e não deve ser quente ou gelada. Então, deve ser aquela aguinha de temperatura, né? Aquela água que não foi para a geladeira e também que não foi esquentada ou na chaleira ou no micro-ondas, tá? A gente chama aí de temperatura ambiente, uma aguinha que esteja aí na temperatura ambiente. A gente deve trocar essa aguinha pelo menos uma vez por dia. Então, todos os dias a gente precisa trocar a aguinha do nosso animal, tá certo? A gente também precisa de visitas ao veterinário. Assim como nós, os animais também adoecem e precisam de cuidados médicos. O veterinário é o médico que cuida da saúde dos animais. É ele que orienta sobre os cuidados que devemos ter com os animais de estimação e sobre as vacinas que os bichos devem tomar. Então, a gente precisa também compreender que o médico que cuida dos animais é um médico veterinário, tá? Ele é especialista, ele estudou só sobre isso, só sobre como cuidar dos animais. Então, se ele precisa fazer uma cirurgia, um exame, qual a melhor comida para dar para o animal, como a gente deve cuidar dele, tudo isso quem cuida é o veterinário, ele que vai dar todas as orientações para a gente, tá? E a gente precisa saber quais são as vacinas que a gente precisa dar nos nossos animais, né? Quando ele fica doente, a gente não pode nós mesmos medicar os nossos animais, a gente precisa consultar um veterinário, né? Ou, às vezes, perto da nossa casa também existem as agropecuárias, que são as lojas que vendem produtos para animais, né? Comida, remédio, acessórios. Então, muitas vezes, dentro dessas agropecuárias, existem médicos veterinários, pessoas que têm muita experiência com cuidados de animais, que podem estar nos auxiliando também, tá joia? Na página 67, a gente continua, ó, abrigo para descansar e dormir. Então, é importante que os nossos animais tenham um local, assim como nós temos o nosso quarto, a nossa cama, o travesseiro e um cobertor bem aconchegante, os animais também precisam ter um espaço para dormir e descansar. Os animais de estimação precisam de abrigo para se proteger e dormir. Existem vários tipos de casinhas e caminhas. Basta escolher aquela que faz seu bichinho se sentir mais confortável, tá? Então, fica essa dica. E, por último, o banho e tosa, né? Quem tem cachorrinho aí sabe a importância, né, de dar um banho no nosso cachorrinho, dar um banho no nosso gatinho, né? Porque para ajudar na higiene dos animais de estimação, é preciso dar banho com frequência. O banho evita o mau cheiro e com que os pelos dos bichos não fiquem com sujeira. Alguns animais também precisam de tosa, isto é, do corte de pelos, para que eles não fiquem emaranhados. O que é emaranhados? Embolados. Sabe quando a gente não penteia o nosso cabelo, que fica cheio de nozinho? É isso que acontece com o pelinho dos animais, tá? Então, além do banho, tem alguns animais que precisam a gente ir lá tosando eles e aparando, tá? Algumas pessoas gostam de dar banho nos seus animais em casa. Outras preferem mandar para o pet, né? Que lá eles têm todo o material adequado. Cuido para não cair água dentro do ouvidinho do bichinho, porque isso causa dor de ouvido. Para cortar a unha deles também, escovar bem os dentinhos. Então, a gente percebe que, assim como nós, seres humanos, os animais também precisam de, basicamente, os mesmos cuidados do que nós, né? De forma diferente, claro, mas também precisam de cuidados e atenção. Tá joia? Agora, a prof vai convidar vocês a realizarem a leitura individual agora de cada um desses textinhos. Momento, a gente está em natureza e sociedade, mas é um momento também da gente treinar a nossa leitura, tá? São textinhos curtinhos, com palavras de fácil compreensão. Então, ó, ativa o dedinho, puxa a florzinha, ó. Respira, se concentra para fazer a leitura da página 65, 66 e 67, tá? Vai tentando ler lá devagar, com calma, como a prof já falou lá na nossa aula de português anterior. Não precisa chorar, se irritar,
tá certo? Ficar nervoso, com raiva, nada disso. Tenta, porque é tentando que a gente aprende, é tentando que a gente consegue alcançar os nossos objetivos, tá joia? E aí você congela a prof aqui na telinha, faz a leitura desses textinhos com bastante atenção e depois volta aqui. A prof vai estar esperando, tá? Na página 68, a gente tem uma compreensão agora do texto para a gente fazer sobre o que a gente aprendeu, tá certo? Página 68, agora é com você. Leia as frases abaixo e depois identifique quem são as crianças das imagens. Beatriz levou seu gato ao veterinário. Júlia e Joana dão banho em seu cachorro toda semana. Pedro dá comida ao peixe do aquário uma vez por dia. E Marcelo brinca com seu cachorro todo dia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a imagem. Primeiro, a gente vai fazer a leitura da imagem, tá? O que esse menino está fazendo aqui? Ele está dando comida para o peixe? Ele está brincando com o cachorrinho dele? O que ele está fazendo? Você vai analisar a imagem para depois escolher qual a frase, qual dessas frases aqui é o significado, é a legenda dessa imagem, tá? A menina aqui, ela tá levando quem ao veterinário? O cachorro, o peixe, o gato, o sapo, o papagaio? Quem que ela tá levando aqui ao veterinário, tá? Depois, o que esse menino tá fazendo? Tá fazendo o quê? Tá dando comida pro jacaré? Será que é pro jacaré que ele tá dando comida? Não, né? É pro peixinho. Então, qual frase vai ser a legenda dessa imagem? E aqui as duas meninas estão fazendo o quê? Brincando com um elefante? Com um rabinho de barbante? Não, elas estão aqui fazendo o quê? O que elas estão fazendo? Quero ver quem é que vai adivinhar o que elas estão fazendo. São duas meninas, ó. Qual é a frase aqui que faz relação a duas meninas? Aí você vai escrever aqui, tá joia? Número 2. Escreva 2 cuidados que seu animal predileto precisa receber para viver bem. Então, se você tem um animal, qual os 2 cuidados que ele precisa ter para viver bem? Mas se você não tem nenhum animal, mas tem um animal que você gostaria de ter, um animal predileto, escreva qual os 2 cuidados que você vai precisar ter para esse animal viver bem, tá certo? Então, agora congela a imagem aí, responde a pergunta número 1 e número 2 e depois volta aqui com a prof. Flávia, tá joia? Então, agora aqui, galerinha, na página 69, olha lá. Ler e descobrir. Vocês e seus colegas vão cantar. Para isso, vocês devem aprender os versos de uma canção bastante conhecida. Ela se chama Não Atire o Pau no Gato. Então, olha lá. Vamos cantar junto? Primeiro a gente vai treinar. Então, eu vou convidar primeiro vocês para a gente fazer a leitura coletiva, juntos. Depois vocês vão fazer a leitura individual e depois a gente vai cantar junto. Então, olha lá, vamos fazer a leitura junto. Não atire o pau no gato. Não atire o pau no gato, totô. Porque isso, sossô, não se faz, faz. O gatinho, nhonhô, é nosso amigo, go. Não devemos maltratar os animais. Minhau. Então, olha lá. Agora você vai fazer a leitura dessa musiquinha sozinho. Congela a prof aí, faz a leitura. Se você já conhece o ritmo da música, melhor ainda. Mas se você não conhece, tenta descobrir qual é o ritmo dessa música. Tá joia? Depois volta aqui. Agora que você já fez a sua leitura individual, nós vamos cantar essa música juntos. Então vamos lá. 1, 2, 3. Não atire o pau no gato. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho, nhonhô, é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Miau! Olha só que gostoso. Depois a prof vai deixar o link dessa música para você ouvir e cantar, tá certo? E dançar um pouquinho e se divertir. Agora vamos lá. Número 1. O que a canção nos ensina?
que ela está nos ensinando? Será que ela está nos ensinando que a gente deve maltratar os animais, bater muito nos animais? Não, né? Ela está nos ensinando que a gente não deve nunca maltratar os animais, porque isso não se faz. O gatinho, ele é o nosso amigo e a gente não deve maltratar nunca os animais. Isso é o que a canção está nos dizendo, né? Que não devemos maltratar nunca os animais. Número 2. Complete a frase de acordo com o poema. Não atire o pau no coelho, no macaco, no jacaré ou no gato. B. O gatinho é nosso inimigo? Ou ele é o nosso amigo? C. Não devemos maltratar os seres humanos? Também não, né? A gente não deve maltratar nem os animais e nem os seres humanos. Não devemos maltratar os animais. Jamais. Tá certo, galerinha? Então, essas são as atividades que a gente tem para fazer hoje aqui na nossa disciplina de natureza e sociedade. Tá joia? A gente falou aí sobre os animais, tá? Então, agora caprichem nas suas atividades. A prof vai deixar o link da música para você cantar e se divertir um pouquinho aí ouvindo essa musiquinha, essa cantiga popular. Tá joia? Até daqui a pouco na nossa aula de matemática, ó, que vai estar, ó, muito legal. Hoje a gente vai falar de um jogo de matemática, para você convidar o pai, a mãe, o irmão, a tia, a vovó, o cachorro, o papagaio, o periquito, todo mundo para jogar esse jogo com vocês. Até daqui a pouco, tá? A gente vai se encontrar lá na disciplina de matemática. Beijinho, até mais.